que é começar a gravar, porque senão ninguém assiste. Pronto. Então, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre o processo seletivo, ok? Então, a primeira coisa que acontece para gerar um processo seletivo, gente, é ter uma vaga. E aí, se abre uma vaga e não tem ninguém para substituir ali, né? Ninguém interno para promover, o que a empresa faz? A empresa vai fazer um anúncio, certo? Esse anúncio pode ser via jornal, né? Jornal digital, Facebook, Instagram, certo? LinkedIn. Então, assim, vai depender muito das ferramentas que essa empresa utiliza, tá? Então, o pessoal que olha muito classificados é bacana, mas muita empresa não paga para anunciar a vaga, porque tem uma rede social muito forte, muito atuante. Então, só de anunciar nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, essa empresa já consegue captar muito currículo, tá bom? Então, o primeiro passo aqui é o anúncio da vaga. Anunciou a vaga, currículo chegou, logo a gente tem, então, aqui a análise de currículos, certo? Então, analisar currículo é a primeira ação que a empresa vai fazer a partir do momento que chega esse material. E como que vai ser a análise, gente, desse currículo? A análise desse currículo vai ser baseada nos requisitos da vaga, tá? Então, por exemplo, se a minha vaga é necessário ter ensino médio completo, se na minha vaga é necessário ter Excel, um exemplo, não, na minha vaga é necessário ter experiência no caixa ou com atendimento. Então, nessa análise de currículos, eu vou separar os currículos que estão mais parecidos com a descrição do cargo, né, que foi previamente feita. Porque uma empresa que anuncia uma vaga, mas não tem uma descrição de cargo pré-definida, é um sério problema, porque como você vai ter como norte uma seleção? Não tem como, né? Então, você precisa dessas referências base para você fazer esse trabalho, ok? Fez análise de currículo, então a gente parte para uma outra fase muito importante, que é a triagem. O que é a triagem? É o momento que você vai pegar os currículos que você filtrou, aqueles que você acredita que estão mais próximos do perfil da vaga, e aí você vai levantar mais informações. Né? Então, vamos supor que de 50 currículos que chegaram, desculpe, você faz uma análise ali e separou 10 currículos. Desses 10 currículos, você precisa fazer uma triagem. Por exemplo, muitas empresas entram em contato, pode ser via telefone, pode ser via e-mail, pode ser via WhatsApp, né? Então, olá, João, tudo bem? Recebemos o seu currículo. Gostaríamos de alinhar algumas informações. A vaga é tal, 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 o salário é tal, para trabalhar de tal hora a tal hora. Você tem interesse, tem disponibilidade? Então, assim, às vezes essa triagem vai ser realmente saber se o candidato tem interesse e disponibilidade para a atuação do cargo, horário, todos os requisitos da vaga. Essa triagem pode ser, por exemplo, então eu verifiquei no seu currículo, Anderson, que falta carga horária do curso que você colocou, você pode nos informar? Ou essa experiência que você teve foi com registro? Ou você em algum momento teve alguma vivência com caixa? Então eu posso fazer uma pergunta que não está... que não tem a informação no currículo, é normal, como complemento. Então, a ideia da triagem é assim, conseguir um pouco mais de informação para que a partir disso eu ter certeza de agendar esse candidato. Por que eu tenho que fazer esse cuidado? Primeiro, por respeito às pessoas. A pior coisa é uma empresa que não respeita as pessoas, marca 500 pessoas no mesmo lugar, não passa nenhuma informação e às vezes eu acho isso um pouco desumano. Por quê? Porque muita gente está desempregada, às vezes não tem dinheiro para o ônibus e arrumam dinheiro para poder ir e às vezes chega lá é uma oportunidade que não tem a ver com ela ou não dá chance para ela ser contratada.
Então, fazendo uma triagem antes, você consegue realmente agendar quem pode ser um potencial para a vaga, tá? Então, você economiza o seu tempo como selecionador, você economiza o tempo do seu candidato se a oportunidade não for do interesse dele ou se você não tiver interesse nele, liberar já para ele procurar outros tipos de emprego. Então, você realmente traz quem tem realmente um potencial para ser contratado. E aí você agenda a entrevista, ok? Gente, não é regra toda empresa funcionar assim, mas normalmente a primeira entrevista que a gente faz é uma entrevista comportamental. O que é uma entrevista comportamental? É uma entrevista que vai focar nas características básicas do comportamento para o cargo. Então, se eu estou contratando uma atendente, provavelmente a postura, a comunicação e a capacidade dele de ser simpático, de ser agradável, vai ser a primeira coisa que eu vou avaliar. Antes mesmo de saber se ele entende de informática, antes mesmo de, às vezes, saber se ele entende de um conhecimento específico. Então, essas características, elas vão ser as primeiras que eu vou captar ali nessa fase da entrevista comportamental, ok? Lembrando, gente, que não é toda empresa que faz exatamente essas etapas, mas por que eu estou colocando nesse formato para vocês? Para vocês terem conhecimento e que existem muitas empresas que fazem um processo seletivo mais completo, tá? E aí cada empresa vai depender do tamanho, cada uma vai ver a sua necessidade, tá bom? Então, fiz a entrevista comportamental, não é regra, tá? Não é regra, mas por que eu coloquei essa etapa aqui? Porque muita empresa faz essa etapa. Nós vamos aprender qual é a relevância de ter avaliação psicológica nas empresas, né? Qual que é a importância, tá? Mas a empresa que coloca avaliação psicológica, eu acho show, tá? O que a gente evita, por exemplo, colocando uma avaliação psicológica como etapa de um processo? Você evita pegar uma pessoa que está com um transtorno grave psicológico, emocional, né? Você evita um sério problema ali. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma capacidade de se comunicar, de expressar muito bem, e às vezes não dá para você perceber, mas em uma avaliação psicológica é possível perceber se essa pessoa tem um equilíbrio de verdade, ou se a qualquer momento ela vai, né, surtar e partir para cima dos outros. Então, a avaliação psicológica ela é uma segurança para a empresa, no sentido de você contratar pessoas que não vão oferecer risco nem para elas, dependendo do que elas vão fazer, às vezes vai ter acesso a alguma ferramenta, né? E nem para os outros que vão trabalhar com essas pessoas, tá? Então, a avaliação psicológica, ela faz esse filtro, certo? Então, é muito, muito importante aqui ter essa etapa. Quanto maior a empresa, mais a importância de você inserir a avaliação psicológica, porque a gente lida com muitas pessoas e é importante ter pelo menos uma base, uma noção da saúde mental, psicológica dessas pessoas, né, gente? Para evitar casos graves. E a gente sabe que acontece, né? Acontece aí, muita coisa dá para... Enfim, tá bom? Então, essa é a ideia. Fez alguns testezinhos lá, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses testes, tá? A gente vai, então, partir para a entrevista técnica. Aqui é o momento que você vai ser entrevistado por alguém que entende do seu setor, por alguém que entende da sua área, para ver se você realmente manja daquilo. Então, por exemplo, não tem como um profissional de RH saber de tudo. Por exemplo, eu não entendo nada de TI. E aí preciso contratar um programador, por exemplo. Eu posso fazer toda a parte comportamental, fazer uns alinhamentos no currículo dele, ele pode falar para mim que fez graduação, pós-graduação, que ele tem curso avançado, ele pode falar o que ele quiser. Mas quem realmente vai atestar se ele sabe programar é na entrevista técnica com quem entende do assunto, ok?
nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Provavelmente quem entende do assunto e que vai fazer essa entrevista é o responsável pela contratação. Normalmente é o chefe do departamento, né? Normalmente é a pessoa responsável a qual essa pessoa vai se reportar, tá? Então, na maioria das vezes, é o gestor daquela área que faz esse trabalho, não é regra, mas é a partir da entrevista técnica que se tem uma certeza da competência e da habilidade, e essas pessoas é que são responsáveis pela contratação, tá, gente? Não é o RH que dá a palavra final, só para ficar claro aqui para vocês. Quem dá a palavra final é o gestor da área que está contratando, que está com a vaga aberta, certo? O profissional de RH, ele é um intermediador entre o gestor e o candidato. Ele faz todo esse processo acontecer. Ele pode até passar o laudo, ele pode falar a visão dele, o que ele pensa, né? Trazer as informações que ele levantou, mas quem realmente bate o martelo é a área que está com a vaga aberta, certo? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse processo aqui, gente? Sobre como que funciona o processo seletivo? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Tranquilo? Ah, professora, Sim. mas a empresa que eu trabalhei não faz assim, não tem avaliação, não tem triagem. Gente, é aquilo que eu falei para vocês. Não isso aqui não é padrão para todas as empresas, mas eu coloquei um processo seletivo mais completo, porque um dia vocês podem participar de uma empresa que tenha todas essas etapas. E aí, vai ser importante você saber o que é cada etapa, como é que funciona. Ai, nossa, que frescura, essa empresa tem uma etapa, ter duas, ter três. Na verdade, gente, é o cuidado de fazer uma boa seleção, tá, gente? Eu não sei se vocês já viram isso, acredito que não, mas o quanto custa caro para uma empresa ficar demitindo e contratando pessoas, entendeu? A rotatividade, ela afeta muito no financeiro de uma empresa. É muito dinheiro, é rescisão, e aí você manda a pessoa embora e vai ter que pagar para anunciar a vaga. Aí você contrata, aí você tem que treinar. Treinamento custa dinheiro? Custa, porque você tem que tirar alguém que está trabalhando para treinar aquela pessoa. Quando não, você tem que pegar uma pessoa de fora. Aí você treina, você ensina. A pessoa não está bem, ela ainda está aprendendo, o cliente não pega o melhor serviço, porque tem sempre um aprendiz. Quando a pessoa fica boa, ele demite de novo. Então, a sua empresa nunca tem um atendimento de qualidade, ela está sempre com um atendimento com gente novata. Está sempre aquele atendimento marromeno, sabe? De quem está aprendendo. Então, e fora que o cliente percebe, né? E fala, nossa, outra pessoa nova, nossa, ninguém para aqui. isso. Teve um momento que eu já passei por isso já, de ninguém parar e o cliente perceber, tipo, nossa, o que tem de errado que ninguém para aqui? Exatamente. E isso não é vergonhoso? A gente fala, nossa, né? Fazer o quê? O que a gente faz? Cara de tacho. Você faz cara de tacho, né? Mas você percebe o quanto o negócio ele fica com a imagem fragilizada quando tem muita rotatividade. Quando o turnover, que é o nome que se dá, tá? É uma palavrinha chata, turnover. Quando o turnover é muito alto, tá, gente? Isso impacta muito na imagem da empresa. Então, um dos principais trabalhos dos recursos humanos é estabilizar o quadro de funcionários, é contratar gente que tem um perfil. E aí, se você está fazendo uma boa seleção e a pessoa não está ficando, as pessoas não estão ficando, então a empresa precisa começar a olhar para o ambiente interno, porque aí o problema está dentro. Tem alguma coisa que não está legal. Aí você pode falar, mas a minha empresa é boa. Legal, às vezes a sua empresa é boa, mas tem alguma coisa que não está bem definida ou que pode ser melhorada para que haja retenção, né? A gente fala que hoje o principal objetivo de um RH é reter pessoas. Tá difícil segurar as pessoas. Dá um ano, neguinho que, ó, dá a linha na pipa, né? Porque
porque faz parte do nosso mundo. Hoje em dia as pessoas, é difícil, vocês viram no começo, nós tivemos a aula da carreira, normalmente são carreiras mais, né, pouco tempo, a gente já vem, pega a experiência e vai. Então, se o RH não desenvolver estratégias junto com essa diretoria para ficar atrativo, ele não vai ter ninguém. Vai estar sempre mudando, e aí sempre vai ser um problema, tá? É isso aqui, ok, gente? Tranquilo? Seguindo. Eu tirei foto? Acho que sim. Vamos lá, então, passamos lá a triagem e tal. Eu vou trazer para vocês as entrevistas, tá, gente? Os tipos principais de entrevistas aqui para vocês, ok? Não tem muito o que dizer. A triagem nada mais é do que fazer um levantamento que complementa o currículo da pessoa, né? E aí eu vou focar mais nas entrevistas, tá? O primeiro tipo de entrevista aqui é a entrevista comportamental. Como o nome já diz, entrevista comportamental é avaliar se a personalidade, as habilidades do candidato estão de acordo com a posição, com a cultura da empresa. Então, por exemplo, a sua empresa tem valores, sua empresa tem uma cultura. Essa pessoa tem a ver com essa cultura, com esses valores? Para não ficar muito divergente, porque às vezes o candidato fala assim, mas eu preciso trabalhar, né? E aí você fica com dó e contrata. Só que como ele não tem nada a ver com o ambiente, não dá 2, 3 meses, a primeira oportunidade que ele tiver, ele sai e você fica sem pessoa de novo. Né? Por isso que não se seleciona só com o coração. Né? Quando a gente quer, às vezes a gente quer dar chance, eu entendo, dar uma chance para alguém, eu acho muito legal, mas não dá para você trabalhar só com a emoção, tá, gente? Tem que trabalhar com a razão, certo? E o papel de alguém que faz a parte comportamental é assim, qual é a cultura da empresa, quais são os valores da empresa, qual que é a personalidade desse candidato e se ele se encaixa com o nosso perfil, tá? Não sei se vocês sabem, mas os opostos se atraem. Não é verdade, né, gente? Na verdade, quem só fica junto, quem se complementa, né? Quem é muito, muito, muito diferente não traz equilíbrio para o ambiente, assim, claro que cada um tem a sua individualidade, ok e tal, mas é necessário que todo mundo tenha o mesmo padrão ético para que a coisa funcione, tá bom? Então, essa é a proposta, é saber. Então, vamos lá, vou contratar um analista financeiro e eu preciso que essa pessoa seja muito concentrada. Então, ela não pode ser muito faladora, ela tem que ser mais analítica, mais observadora. É isso que eu vou ver numa entrevista comportamental. Como que ela fala, como ela se apresenta, como ela se expressa, certo? Então, esses detalhes aqui, eu vou retirar daqui, tá? Nós temos uma técnica que a gente utiliza que chama STAR, que é para você, por exemplo, detectar competência. O que é competência? Eu trouxe até aqui para vocês, gente, um desenho falando sobre o chá, né? O chá, na verdade, é uma abreviatura para conhecimento, habilidade e atitude. Ele define o que é uma competência, porque competência é uma entrega. Quando eu digo assim, Débora tem a competência de recepcionar pessoas. Então, a entrega final é aquela competência, tá? E para realizar aquela competência, a Débora precisa do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, por exemplo, o que seria o conhecimento? O conhecimento de onde você vai colocar o cliente para sentar, como direcionar ele para a água, né? Conhecimento de chamar quem é que vai atendê-lo, direcionar o cliente dentro da empresa. Então, esse seria o conhecimento. Habilidade, saber fazer isso, colocar isso em prática. E a atitude é o dia a dia, é o realizar. Porque não adianta nada a Débora saber tudo da empresa, saber como recepcionar bem o cliente, mas ela não exerce isso no dia a dia, na empresa. Então, ela falha com a atitude, tá? Então, a ideia do chá vem da ideia de competência, ok? E aí, uma técnica muito legal que se utiliza
é a técnica da situação, tarefa, ação, resultado, que a gente chama de STAR. Não é de estrela, tá, gente? É a abreviatura aqui dessas palavras. O que significa, como pode, professora, por exemplo, ser uma pergunta dentro do STAR? Seria mais ou menos assim, ó. Eu pergunto para a Stephanie, Stephanie, conta para mim uma situação onde você teve que usar o imprevisto e a criatividade, utilizar aquela situação de imprevisto e colocar a tua criatividade em prática, por exemplo. E aí a Stephanie começa a contar que teve uma vez lá na empresa dela que o pessoal do financeiro já tinha ido embora e o cliente chegou muito bravo, desesperado, porque precisava da encomenda, mas aí não deu tempo de passar. E aí ela se sentiu na tarefa de atender e para resolver esse problema do cliente, ela ligou na central da empresa e falou com lá na matriz em São Paulo e conseguiu fazer um bem bolado e registrou o pedido do cliente. O resultado foi que o cliente ficou muito feliz porque ele veio fora do horário e ela conseguiu resolver essa situação, certo? Então, olha só, é uma historinha que ela conta, onde ela vai falar o que aconteceu, que tarefa que ela se sentiu impelida a fazer, que ações que ela tomou e qual foi o resultado. Tá vendo? A técnica STAR é a técnica da historinha. É a técnica que eu vou falar para o candidato, contar o caso, e nesse caso eu vou vendo como ele foi agindo, o que ele fez, tá? E eu posso colocar de várias formas. Pode ser experiência profissional, então fala para mim o que você fez no emprego anterior que você teve que lidar com uma situação difícil. Ah, professora, mas eu não tenho experiência profissional. O que poderia ser uma técnica STAR? Eu poderia, por exemplo, perguntar assim: Anderson, nesse curso que você está fazendo no Sebrae, conta para mim se teve alguma situação onde você teve que exercer a liderança, um exemplo. Ou você nesse curso teve alguma situação onde você teve que lidar com conflito. Entendeu? Então, eu posso pegar a formação acadêmica da pessoa, eu posso pegar a experiência, e, em último caso, eu posso pegar da vida pessoal dela também, porque a nossa vida pessoal traz competências que podem vir para o trabalho. Quando tem aquele BO lá na tua família, você vai lá resolver, você vai ajudar, você está desenvolvendo competências que você pode trazer para o trabalho. Certo? Olha só que tanta coisa interessante. Às vezes as pessoas acham que precisam pegar as competências só relacionadas à experiência profissional. E isso não é verdade, tá? Competência, gente, a gente desenvolve ao longo da nossa vida conforme a gente vai se comportando, tá? Então você pode fazer isso na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Então, o entrevistador, ele pode tirar de várias situações. Então, posso virar para você e falar assim, fala para mim um pouco de como é o que você faz no seu tempo livre. Um pouco do que você fala que você faz no seu tempo livre, já dá para conhecer você, já dá para ver se você trabalha alguma competência, tá? Olha só como você pode fazer a pessoa contar uma historinha dentro dessa técnica do STAR. Viu? É muito, muito bacana, certo? Sem falar que a entrevista não fica chata e não fica aquele sim e não. Tem pergunta que o candidato fica sim, não, talvez. Então, o que você faz? Você quer que ele fale para você saber como ele se comunica, como que ele se expressa? Fale para ele, conta para mim do teu final de semana, o que você faz nas suas horas vagas. Ele vai lá falar, eu passeio com o cachorro, vou no cinema, saio com o namorado. Você não tá afim, você não tá nem aí, se sai com o cachorro, você só quer que ele fale, para você ver como que ele se comunica, como que ele fala, como é que ele relata, se ele tem, por exemplo, uma linguagem bacana, ou se ele fala muita gíria, dependendo do trabalho, do que ele vai exercer ali na empresa, tá? Então, já dá pra gente ter uma noção base do que você pode extrair numa entrevista. Certo, gente? Perguntas aqui? Vocês estão muito calados, eu espero que vocês estejam entendendo.
Stephanie, boa noite. Quem entrou depois, Juan. Boa noite. Boa noite. Alguma pergunta, gente? Não. Não? Não, eu por enquanto não. Oi? Nenhuma pergunta? Então, ó, pessoal, nós vamos parar aqui, porque já deu horário. Semana que vem eu vou continuar da entrevista técnica para frente, tá? Então, hoje a gente viu quais são as etapas do processo seletivo, o que é a entrevista comportamental e o que é a técnica STAR, certo? Então, esse vai ser aqui, vou formular uma pergunta dentro desse comecinho introdutório aqui que eu fiz para vocês, tá bom? Semana que vem a gente vê entrevista técnica, avaliação psicológica, tá? Dicas sobre avaliação psicológica, que eu acho super interessante. Maneiras de se realizar a entrevista, qual que é a diferença de uma entrevista painel para uma entrevista coletiva, tá? E a gente vai ver essas maneiras diferentes. Beleza, pessoas? Beleza, obrigado por mais uma aula. Eu que agradeço, gente. Super beijo. Não se esqueçam de fazer atividade, porque senão eu vou ficar uma preguiça no pé de vocês. Ô, Luana, sobre isso eu ia te perguntar, porque eu fiz a atividade, só que eu fiz pelo link que a menina do CRA manda. Quando falta, ela me manda o link, eu fiz por lá. E aí hoje eu fui reparar que eu faço numa outra turma, mas eu coloquei meu nome. Apareceu 20... AC02. Eu acho... Ou 2 ou 3. Não, 3 é essa. Mas não era... era outra, não era essa. 20AC03 é essa aqui que vocês estão. Eu vou dar uma conferida. Eu acho que eu tenho print, eu guardo os print. Tá, eu vou conferir porque acontece. Se não registrar, não tem como a gente saber aí... Mas eu fiz sim. Aí... Qualquer coisa, você me passa o nome da turma, que aí eu procuro lá que ela manda. Ok. Segue do grupo. Se você tiver na dúvida, olha se é o mesmo formulário do grupo, da sala. Então, é porque eu fiz as suas, né? E aí eu printei, eu vi que tava estranho, tava diferente. Ah, entendi. Eu acho que não é... Essa aqui é a 03 ou a 05? Essa aqui é a 20AC03. Ai, não era 3. Eu vou mostrar, eu vou te mandar. Tá bom. Você me fala qual é que eu procuro lá e lanço por lá, tá bom? Tá. Gente, beijos, sejam felizes.